A paz do Senhor, amada igreja. Meus amados, vamos já centralizar as nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 5. Eu quero aqui louvar ao Senhor pelo privilégio que Ele me concede de retornar a esta casa agora para lecionar esta sexta lição. Eu louvo ao nome do Senhor por esse privilégio. Quero aqui também agradecer ao pastor Bauer, obrigado meu pastor, a pastora Daniele, e apenas pedir perdão à igreja, mas hoje teve um cafezinho lá em casa, e aí eu tenho que também fazer essa parte social da família, né, irmãos? Então estava lá papai, os demais irmãos, aí tomamos aquele café abençoado, porque aí cada um vai se guiar para alguma área. E eu louvo ao nome do Senhor pelo privilégio de ainda ter papai com 86 anos, vivo ainda. Louvo ao Senhor. Aí eu já estava, hoje eu vou sair, hoje eu vou, não sei para onde. Amém, Pai, Deus abençoe. Mas vamos lá, amados. Eu quero, antes de iniciar, aquele que depois desejar, é o meu primeiro livro, o próximo já estão aí para sair, mas esse é o primeiro. Fazei em memória de mim, reflexões bíblicas e históricas sobre a ceia. É um livro só sobre ceia, tá ok? 8 capítulos, 126 folhas, tratando sobre este assunto. E no final, se o irmão também desejar, eu trouxe aqui uns exemplares dessa nossa apostila de hoje. Mas vamos lá. Atos, capítulo de número 5. Na realidade, nós temos diante de nós aqui um dos ataques que o inimigo direciona contra a igreja. Na verdade, há duas formas nítidas que o inimigo ataca a igreja. Primeira, há o ataque direto. Qual é o ataque direto? As perseguições. O que já vimos nas leituras anteriores. E existe o ataque indireto ou interno, que aí ele ataca trazendo a mistura. E quando há mistura, a finalidade é roubar três coisas da igreja. Primeiro, a sua originalidade, ou seja, desde o seu início, a igreja firma-se na verdade. Deus é o Deus verdadeiro. Jesus é a verdade personificada e encarnada. O Espírito, Jesus o chama 3 vezes no Evangelho de João de Espírito da verdade. A Bíblia, as Escrituras sagradas, é chamada de a verdade, nesse caso, a verdade escrita ou a verdade literária. E a igreja é vista como a coluna e firmeza da verdade. Então o inimigo sempre deseja roubar a originalidade da igreja. Segundo, ele com a mistura, ele deseja também roubar a confiabilidade da igreja. Uma igreja misturada, perdeu-se a sua confiança. Ninguém crê mais nela. E terceiro, perde a sua durabilidade. Isso quer dizer que a mistura faz com que ela não seja mais aquilo, e o tempo de durável já vai se perdendo. Por isso que a mistura, e nesse caso temos aqui a mentira, tenta ser inserido para que assim se roube esses três princípios. Mas quando lemos esta lição, nós podemos observar aqui, para entendermos
a gravidade desta situação. Há 3 palavrinhas aqui que nos darão a ideia clara da gravidade que ocorre aqui em Atos 5. A primeira palavra está no versículo de número 1 e 2, exatamente no 2, mas nós vamos começar a ler pelo 1, que diz assim: Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Observe agora o 2. E reteve parte do preço, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Observe o início do versículo. E reteve parte do preço. Essa palavra clara que temos aqui, se reteve, lá na forma original grega, é nospidizomai. Nospidizomai. E essa palavra significa furtar, defraudar e separar para si. A ideia na passagem é de uma pessoa que separa algo com a finalidade de fraudar alguém ou tirar de algo. Por isso que a primeira palavra importante aqui é reteve. Então eles estão praticando um ato de fraude. Quando o irmão ainda chega mais abaixo, nós temos aqui o versículo de número 4. E no versículo de número 4, vamos ver o que a Bíblia fala dessa ação deles, ou como a Bíblia encara essa ação. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Veja, primeiro no versículo 2, essa atitude, esse comportamento é visto como uma fraude. No versículo 4 é visto como uma mentira. Agora, quando analisamos esta palavra mentisseis ou mentiste aos homens, claro fica que essa palavra na passagem aí é uma palavra chamada pseudo. A palavra grega é pseudo. E significa enganar por mentiras. Então eles não apenas estão fraudando, mas agora eles estão enganando através de mentiras. E a ideia da palavra em latim para mentira sugere uma comunicação premeditada de algo com o intuito de enganar, difamar e lesar ao próximo. Então, mentir, na forma original em latim, significa comunicação premeditada de algo com o intuito de enganar, difamar e lesar ao próximo. É uma terceira verdade. A terceira verdade está aqui no seu versículo de número 9. Leia comigo, diz aí. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concordaste para tentar o Espírito do Senhor? Então veja, o ato deles é uma fraude. Versículo 2. O ato deles é um ato de mentira. E o ato deles é visto como um tentar a Deus. Existem 5 níveis de tentações na Bíblia. E a palavra tentação usada aqui na palavra é um verbo grego chamado peirazo. Na realidade, a ideia é de pessoas que se esforçam com a finalidade de provocar alguém.
Então, quando a Bíblia diz que eles tentaram o Espírito do Senhor, eles estão provocando e desafiando o Espírito do Senhor, que é um dos nomes do Espírito nas Escrituras Sagradas. E Espírito do Senhor é um termo usado muito no Antigo, nem tanto no Novo, porque no Novo é mais Espírito Santo, mas no Antigo é mais enfatizado. Então eles estão com essa ação provocando e desafiando o Espírito do Senhor. Por isso que esses 3 textos sinalizam a gravidade. Não foi uma mentirinha, foi uma fraude, certo? É uma mentira, mas também é um tentar a Deus, é provocar a Deus. Quando nós continuamos ainda tomando por base o capítulo 5, nós vamos ver como a mentira ela é abrangente. Se o irmão for ao versículo 2, o irmão observará que a mentira ela culmina na ação. Veja, a ação do mentiroso é o culminar daquilo que foi gerado lá no seu coração. Olha aí, primeira abrangência, a mentira na ação. Versículo 2, e reteve parte do preço, sabendo a sua mulher, mas levou o resto e depositou aos pés dos apóstolos. São as ações do mentiroso. Então a mentira se manifesta por ações, por atividade. Observa os verbos, reteve, sabendo, levou e depositou. Isso sugere claramente que a mentira gerada lá dentro, no coração, externa-se nas ações. Então, a mentira se manifesta também por uma ação. Segundo, a mentira mental. Veja aí, versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo sua mulher, mas levou o resto. Se o irmão for para o versículo 8, a Bíblia diz, perguntou-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela, sim, portanto. Então a mentira tem origem aonde? Na nossa mente. O homem gera mentira pensando. E a externa na ação. Por isso que a mentira aqui também ela foi mental, pensada, analisada, pesada. Eles concordaram. Vamos bater um papo aqui nós dois e vamos ver os pós e os contra. E vamos tomar uma decisão. E tomar a decisão mentalmente de mentir. Terceira, a mentira ela é emocional. Se você foi para o versículo 3, diz aí, porque formaste esse desígnio em teu coração. Pedro está falando, meu filho, é o teu coração. E a ideia de coração na Bíblia, ela pode ser dupla. Primeiro, pode ser no sentido literal, que é o órgão, músculo, que bombeia o sangue, mas pode ser no sentido figurativo, a sede das emoções. E a passagem aqui é clara que se trata não do sentido literal de coração, mas no sentido figurado de coração, sede das emoções. É como se Pedro estivesse falando, meu filho, o teu coração, as tuas emoções te traiu e você agora quer me trair. Te enganou e agora você quer me enganar. Então, a mentira, ela é emocional. Ainda continuando, a mentira, agora ela vai para a parte da elocução. Você
pensou, você sentiu, agora você fala. Se você for o versículo 8, olha o 8 aí, 5:8. Perguntou-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela, sim, portanto. Então agora, aquilo que se pensa, aquilo que se sente, agora ela manifesta através da fala. Nós já vimos que também a mentira se manifesta pela ação. Então, às vezes você fala e mente, às vezes você não fala, mas você age e está mentindo do mesmo jeito. No caso deles foi falar e se comportar. Então a mentira manifesta-se por aquilo que a pessoa fala. Quinta, foi uma mentira espiritual. Porque, na verdade, toda mentira tem o seu cunho espiritual. Porque é uma ação direta da parte do pai da mentira. Vamos lá, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisseis ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade. Aqui fica claro, irmão, dois agentes que podem operar na vida de uma pessoa. Qual o primeiro agente? Satanás. Satanás, aquele que se opõe. Satanás, aquele que é inimigo. E do outro lado, o segundo agente, o Espírito Santo, que na passagem recebe dois nomes, Espírito Santo e Espírito do Senhor. Primeiro, Espírito Santo é nome. Espírito Santo é caráter, é aquilo que ele é. Ele é Espírito Santo. E o caráter dele é santo. E Espírito Santo, a sua atividade, a sua ação. Se ele é Espírito Santo, ele age em mim na santidade. Então tem dois agentes aqui. Só que um está mais ativo, que é Satanás. E aonde Satanás está, ele se opõe a Deus, à obra de Deus e aos servos de Deus. E uma maneira que ele se opõe, qual é? A mentira. É interessante a expressão que nesse caso, Pedro vai falar, você está cheio de Satanás, por isso que você mentiu. Então também tem o cheio de Satanás e o cheio do Espírito Santo. Se o agente na minha vida for o Espírito Santo, eu vou estar cheio do Espírito Santo e cheio da verdade. Mas se for Satanás, eu vou estar cheio e cheio da mentira. Então são dois agentes claros aqui na passagem. Bem, um terceiro princípio que nós podemos aqui claramente observar são os princípios bíblicos sobre o perigo da mentira. Veja bem, lance a mão do versículo 3. Está aí ou na sua lição ou na sua Bíblia. Vamos lá, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisseis? Aqui temos uma primeira lição, qual é? Qual é a origem da mentira? A Bíblia deixa clara, Satanás. Se ele é a origem, nós temos que aí lançar mão agora de João 8:44. Olha aqui que Jesus fala sobre ele. 8:44 de João. João 8:44, olha só. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo,
e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, estar cheio de Satanás é estar cheio da mentira. E aqui Jesus nos dá alguns princípios sobre o perigo da mentira. Vamos lá, eu coloquei 9 pontos, eu vou ser sucintos. Número 1, o mestre ensina alguns princípios importantes sobre a mentira. Primeiro, aquele que é mentiroso tem como o pai o diabo. E Jesus diz isso: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Está mentindo o teu papai no dia dos pais só para um alerta? É o diabo. É o diabolos. É o caluniador, é o difamador. Primeiro alerta. Segundo alerta que Jesus ainda continua. Segundo, o mentiroso executa o desejo do diabo. Olha aqui que Jesus diz: e quereis executar, quereis fazer, quereis realizar o desejo dele. Então, todo mentiroso fica, digamos assim, desejoso de praticar mentira. É isso que Jesus está ensinando. Terceira verdade que Jesus ensina: a mentira é uma maneira de roubar, defraudar e matar a pessoa que é o alvo da mentira. Aí Jesus diz: ele foi homicida desde o princípio. Com uma mentira eu posso matar a moral de uma pessoa. Com uma mentira eu posso matar a integridade e a confiança de pessoas nela. E aí o que eu sou, pastor? Sou homicida do mesmo jeito. Só que eu não fui ali e tirei a vida física dele, mas roubei dele a moral. E tem gente que precisa pensar nisso. A luz da Bíblia está lá: não matarás. Eu estou matando o ministério. A gente tem que pensar, né, irmãos? Às vezes na mensagem que a gente posta, na mensagem que a gente envia, nas conversinhas que a gente tem. Tenho nada contra, irmão. Aí vem aqui: mas sai de perto. Mas vamos continuar. Quarto, olha aqui que Jesus diz: a mentira de Satanás teve começo aonde? No mundo angelical. Onde começa a mentira dele? Está lá. Ele foi homicida desde o princípio. Mentiu para si mesmo. A primeira mentira que ele contou foi para ele. Está lá em Isaías 14, 12 a 15, quando ele diz: subirei até o céu, acima das estrelas de Deus. Me assentarei no trono de Deus. Serei adorado por Deus, serei adorado pelos anjos. Ou seja, a primeira mentira foi ele mentir para ele, dizendo que ele é igual a Deus. Que ele pode ser criador igual a Deus. Observe Isaías 14, 12 a 15, sempre a primeira pessoa do singular. Eu. 5 vezes, é claro ali. Então, a primeira mentira que o mentiroso prega é para ele mesmo. Ele começa a acreditar naquilo que ele não é, que ele não pode, que ele não fez, que ele não sabe. Mas mente para ele mesmo. A primeira vítima do mentiroso é ele. Jesus está falando isso. Quinto. O perigo, ele nunca foi firme na verdade, está aqui, ó. E não se firmou na verdade. Jesus está falando: todo mentiroso não se mantém na verdade.
todo mentiroso não se estabiliza na verdade. Ele começa a falar uma verdade, daqui a pouco ele manda uma mentira. Daqui a pouco ele fala, poxa, eu estou falando verdade e não está dando certo, então eu vou mentir, porque quando eu mentia dava certo. E nunca se firma na verdade. Continuando, Jesus ainda vai falar uma sexta verdade. Nunca viveu a verdade. Olha o que Jesus diz. Pois não há verdade nele. Então ele nunca viveu, nunca experimentou realmente a verdade. Porque se experimentar a verdade, já diz João 8,32, ela liberta. Continuando, sétimo. A sua natureza é mentirosa. Olha o que Jesus diz. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Ou seja, a mentira está na sua natureza, está na sua essência. O domina nas áreas, na chamada tricotomia, espírito, alma e corpo. Domina por inteiro. Oitava. A mentira é corruptora. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio. Então, a mentira proferida e falada tem a finalidade de trazer corrupção a pessoas. Então, todo mentiroso, ele não quer ser só ele mentiroso. Ele quer que pessoas próximas dele venham experimentar a mesma mentira. Por isso que você vai ver que Ananias desejou, chamou a esposa. Vamos aqui mentir os dois. Então a mentira, ela corrompe uma pessoa, e essa pessoa corrompida pela mentira, ela deseja corromper outra. Então ela corrompe a corruptora. Continuando. Nona. A sua natureza e marca do seu caráter é mentira. Olha o que Jesus diz. Pois ele é mentiroso. Jesus está falando, ó, a marca do caráter, né? A palavra caráter quer dizer marca, na sua forma original. E marca o quê? Marca o quê? A sua personalidade. Então, quando você olha para uma pessoa e fala, é mentiroso, você está dizendo, a marca dele, o caráter dele, aquilo que sinaliza ele é mentira. Jesus chama o diabo de mentiroso, o caráter dele, aquilo que marca a sua personalidade. Décimo, a mentira é gerada nele. Olha o que Jesus fala, ele não é só mentiroso, ele é pai da mentira, entendendo que pai é o genitor, pai é o que gera. Então o que Jesus está querendo dizer? Que o caráter dele não é só de mentiroso, mas ele gera todo tipo de mentira. Não é isso, irmão? Ele adora gerar um fake. Ele adora gerar narrativas contrárias à verdade. A mente dele elabora mentiras. O raciocínio dele é gerar mentiras. Então Jesus apresenta esses 9 princípios. E aí o que ele deixa como fundo? Filho, se afasta da mentira. Porque abraçar a mentira é dar um abraço em Satanás e falar, Satanás, virou meu pai agora. Meu caráter agora vai ser moldado pelo seu. E como tu gera mentira e acredita nessa mentira, eu vou começar a gerar mentira e acreditar nela. Não é um mentiroso? Ele gera mentira e acredita na mentira. Então Jesus está deixando claro para nós em João 8,44, o terrível perigo da mentira, que é uma identificação com o pai da mentira. Voltemos agora ao versículo 3 de Atos 5, que é o nosso texto básico da lição. E aqui está, 5,3. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que não mentisses ao Espírito Santo?
aqui nós vamos ver que a origem da mentira é em Satanás. Mas agora, quem é o alvo que ele mira para que a mentira seja gerada e desencadeada? É quem? No caso aqui, é um casal. É o que você lê no 5, 1 e 2. Depois você vai para o versículo 8, vai ver que a mulher topou legal. Está tudo certo. Aqui são dois em uma mentira só, né, pastor? Tem dois em uma carne só. Só que aqui é dois numa mentira só. Se o irmão observar, o alvo foi o quê? Esse casal. Certo? Agora observe. Ananias tinha um propósito de mentir. É o versículo de número 2. Versículo 2. E a mulher também no 8. E aí o que Satanás fez, meu irmão? Alimentou aquela mentira. Ele abriu a brecha, ela abriu a brecha, o diabo falou, entrei. Vocês já têm um propósito, né? Mas agora eu vou encher vocês da mentira para vocês saberem como vai mentir. Então o problema aqui é abrir brecha. E Satanás ali entrou. Há uma solução que a Bíblia nos dá, é o que está lá em Tiago 4,7. Não dê lugar ao diabo. Certo? E uma outra solução lá em 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, anda em redor de vós, bramando como um leão, a quem possa dragar. Então o crente tem que ser sóbrio. Não pode abrir para ele. Então sempre o alvo do inimigo para infectar, para inserir o vírus ou a bactéria da mentira, serão pessoas. Continuando, olha a dimensão da mentira. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. A mentira, ela vai sendo ampliada, dimensionada progressivamente. Primeiro, começa lá em Ananias. Daqui a pouco ataca o casal. Se você bobear, começa numa pessoa, atinge casal, como no caso de Safira, atinge a família inteira e daqui a pouco toda a sociedade. Na verdade, a mentira é uma pandemia. Não se falou tanto de pandemia? Interessante que o mais perigoso de tudo é o meu semelhante na pandemia passada. Evita isso, que a mãe estiver infectada, afasta ele. E a mentira é uma pandemia que pode atingir uma pessoa, aí ele infecta a esposa ou o esposo, os pais infectam a família vai infectando todo mundo. Daqui a pouco está todo mundo infectado. Pandemia de mentira. Só que toda pandemia tem terríveis consequências para todos os envolvidos. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Então ali, para o casal foi um prejuízo familiar. Uma família foi extinta por causa do pecado da mentira. Deu para o irmão entender, irmão? Uma família foi extinta por causa da mentira. Marido morreu e mulher morreu, acabou. Não se fala dos filhos, mas aqui pelo menos o casal acabou. Olha o perigo da mentira. Então ela traz um prejuízo familiar, moral, porque todo mundo fala, não tem crédito, é mentiroso. Aí você tem um prejuízo social, porque o mentiroso não quer só ele quer expandir a mentira para todo mundo. E por último, espiritual,
Porque tudo que abre brecha para o diabo enche ele da mentira. E se ele está cheio de Satanás, me perdoe a verdade, o Espírito Santo não pode encher a vida dele. Ele pode até estar em um local aonde o Espírito Santo está, mas ele não está cheio do Espírito Santo. É o caso de Ananias e Safira. Continuando. Olha o local aplicado pela mentira. Depositou aos pés dos apóstolos, capítulo 5, 2, 7, 11. Você vai observar que era o local onde a igreja se reunia. Aí você vai entender que a mentira não conhece limite nem fronteira. A mentira quer avançar, progredir em qualquer lugar, até onde o Espírito Santo está. Não conhece limite, irmão. Observe claramente que, se podemos dizer que o mentiroso é corajoso, porque mentir onde Deus estiver é muita da coragem, né, irmão? Se isso é coragem. Não se esquecer que o mentiroso chefe, entre os anjos, estava mentindo. Mentiu para ele próprio. Depois desencadeou uma peste, ou uma pandemia entre alguns anjos, que caíram com ele. Pastor, onde eles estavam? Simplesmente na presença de Deus. Então, mentira não conhece limite nem fronteira. Aqui fica clara a total ausência de temor com o Deus da casa. Não é só estar na casa, é ter temor ao Deus, dono da casa. E a pessoa mentirosa, ela não tem temor do Deus da casa. Porque se ele tivesse, ele já entraria pedindo perdão. Deus, perdão, estou entrando aí, sou falho, me perdoe, me dá força, me dá graça, me renova, quero viver uma vida mais para ti. Está aí. A mentira, irmão, ela em si, ela traz consequências. Vamos ver as consequências aqui? Versículo 3. Disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte da sua propriedade? O 2, ele traz o valor monetário. E no 3, Pedro já olha para ele e já vai falando, ô Pedro, o que você fez aqui, o Espírito Santo tirou a máscara. Primeira consequência, a mentira foi desmascarada. Segunda consequência, a vergonha. Está toda a igreja reunida lá e Pedro está falando com ele. A vergonha que todo mentiroso passa. Que todo mundo começa a taxar ele de mentiroso. E quando ele fala a verdade, a pessoa fala, não pode ser. Não. Segunda, terceira, a morte. Versículo 9, o versículo 5 fala da morte dele. E o versículo 9 e 10 fala da morte dela. Então, todo mentiroso, na verdade, é um morto ambulante. Porque a mentira mata. Então, essas são as consequências. Eu vou ler o que eu escrevi aqui. O mentiroso deseja ser e fazer aquilo que na verdade não é. Veja, o mentiroso deseja ser e fazer aquilo que na realidade não é.
Ananias desejou copiar a ação de Barnabé. É só ler os versículos 4, 36 e 37. Barnabé pegou uma propriedade, vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Ninguém era obrigado, não era obrigado, porque o versículo 4 diz isso, do 5. Ninguém tinha essa obrigação. Mas alguns fizeram. Quem sabe Ananias olhou e falou, bonito, gostei. Agora eu quero crescer. Porque tem um detalhe, todo mentiroso é orgulhoso. Ele usa da mentira para se projetar. E quando a verdade é descoberta, ele não tem a humildade de reconhecer que é mentiroso. Todo mentiroso é orgulhoso, pedante. Satanás é o pai da mentira porque ele é o maior princípio de pedante, orgulhoso, vaidoso, presunçoso. Então vamos lá. Ananias desejou copiar a ação de Barnabé, mas a sua ação manifestou o que era o seu coração. Então a ação de um mentiroso manifesta o que ele é aqui dentro. O espelho interior de uma pessoa são as suas ações, as suas atitudes, o seu comportamento. Você é o que você faz. Aquilo que você faz manifesta o que você é. Continuando. Que é a raiz da mentira que leva às terríveis consequências. Ali, meu irmão, o negócio já estava tão grave que você vê que não teve nem pedido de apelo. Mas por quê, pastor? O coração dele estava todo tomado. Esse que é o problema. Pedro depois não fez apelo, não. Quer aceitar Jesus, Ananias? Ele olhou assim, filho, teu caso é tão grave. Satanás tomou tudo aí dentro. Vamos lá. A verdade sempre vai prevalecer sobre a mentira. Primeiro, Paulo vai falar lá em 2 de Coríntios 3:8, que ninguém pode nada contra a verdade a não ser pela verdade. Então a verdade sempre vai prevalecer, mas tem um detalhe. Sempre teremos a oportunidade de mudar. Então, não devemos resistir à verdade. Eu sempre terei a oportunidade para mudar o meu comportamento e minha conduta. Então, nunca resista à verdade. O problema dele também é que ele resistiu à verdade que lhe foi apresentada. Então, se eu preciso mudar e Deus está falando comigo, não resista. Você não pode ir contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Bem, sempre vai prevalecer a verdade, por quê? A ação do Espírito Santo inibe a mentira. Quem diria? Vendeu tudo, está chegando com valores monetários, deposita aos pés dos apóstolos, como está assim, agora usa isso daqui para a obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus, para saciar ou suprir necessidade. Está tudo bonito, está tudo legal. Por isso que mentiroso é hipócrita. E a ideia de hipócrita no grego é ator. O mentiroso vive uma novela. Ele vive um Netflix. Ele vive aquilo que ele não é. Ele tem um nome que não é dele. Uma ação que não é dele. Uma fala decorada. É um ator, é um hipócrita. Só que aonde o Espírito Santo está, cai tudo, porque ele é o Espírito Santo. Cai por quê, pastor? Porque Jesus os chamou de 3 vezes. Jesus é o único que chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. 3 vezes ele falou que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Aonde o Espírito Santo está, não tem engano, não tem mentira, não tem fraude. E se tiver, ele mostra. E pastor, ele envergonha? Envergonha, meu lindo. Porque a vergonha é o último limite, antes da queda que seja fatal. Então, quando ele envergonha, é para falar, filho, eu vou te dar uma sacudida para ver se tu muda. Porque se eu não te vergonhar, tu vai para o inferno. Como eu não quero você no inferno, vou te dar uma sacudida forte.
Continuando. Terceira verdade sempre vai prevalecer sobre a mentira. A falsidade deve ser o que, irmão? Confrontada. Se sabe que tem mentira, confronte. Não fica massageando. Não, ele vai tomar um jeito. Não, daqui a pouco, né, irmão? Muda. Confronto. Chegou aqui. Aí Pedro falou, daqui a pouco ele muda, deixa ele botar ali o valor, daqui a pouco. Deus é bom, né? Vai mudar. Não, foi confrontado. Falsidade e mentira tem que ser confrontada, olho a olho. A verdade sempre vai prevalecer, escute isso. Lideranças espirituais devem ser corajosos para confrontar com a mentira. Chegou lá Pedro, e aí meu filhão, trouxe aí legal, quem é o líder? Sou eu. Então calma aí, a responsabilidade é minha de confrontar você. Líderes espirituais devem ser corajosos para confrontar a mentira. Para não ficarem passando, massageando. Se lembra lá de Miqueias 3,8, eu estou cheio do Espírito, estou cheio de poder, cheio de coragem e de verdade, para dizer a Israel a gravidade do seu pecado. Então quem está cheio do Espírito Santo, está liderando, ele vai sempre confrontar o erro. Bem, quais são os efeitos, e aqui eu termino. Quais são os efeitos quando a verdade prevalece na igreja? Vamos lá. 5:5. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor caiu sobre todos os que ouviram. 5, versículo 11 agora. Houve grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. A mentira prevalecendo, a mentira caindo, e a verdade prevalecendo, a igreja se enche de temor. Não estamos em qualquer lugar. Estamos na presença de um Deus que é santo. Entenderam, irmão? Se você for para Levítico, Deus deixa um princípio, porque Levítico é o livro de adoração do Pentateuco. E a palavra santidade aparece 73 vezes no mínimo, também nos seus variantes. Aí você vai aprender aqui, ó, Deus é santo, o povo de Israel tinha de ser santo, os líderes, os sacerdotes que ministravam culto santo, o que se oferecia para Deus, que era a forma de culto, os sacrifícios santos, e o lugar chamado de tabernáculo, 25:8 do Êxodo, e me farão santuário para que eu habite no meio dele. Local de culto santo, povo santo, ministro santo, sacrifícios ocultos santo, porque o santo está no meio do povo. Quando a gente entende isso, irmão, a gente é tomado pelo temor de Deus. E detalhe, você vai ver que o temor aqui não era só da igreja, mas de pessoas que ouviram um relato. Isso quer dizer que aonde a verdade prevalece, a igreja é cheia de temor da presença do Senhor. Mas toda a localidade sabe, naquela casa, naquele lugar, o Deus vivo se manifesta ali, e todos quando botar o pé ali, seja quem quer que seja, do estado que estiver, vai ser abalado pelo temor da presença do Senhor, e a glória do Senhor vai encher as nossas vidas. Efeito. Vamos lá, irmão, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos. Outro efeito aqui, a manifestação poderosa de Deus através da igreja. Aconteceu aquilo, Deus já estava fazendo milagre aqui, ó. Deus já estava fazendo milagre, mas aí veio a mentira para tentar barrar a agir de Deus. E o inimigo sempre vai fazer isso.
Deus está abençoando, Deus está fazendo a obra prosperar, e o diabo vai arrumar uma coisinha para tentar dar uma freada. Só que quando ele tentou frear, Deus falou, freia não. Freia não. Isso daqui é igual caminhão na ladeira, sem freio. Se você ficar, Satanás, pela frente, vou te passar. Vou te atropelar. Então, depois, continuou manifestações do poder de Deus. Aonde a verdade prevalece, a mentira é expulsa. Nós temos manifestações poderosas de Deus através na igreja. Olha o 12. E estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Isso quer dizer que aonde a mentira não prevalece, a verdade está prevalecendo, existe unidade. Porque você sabe que a mentira vem para desarticular, ela vem para separar, ela vem para quebrar a unidade, ou tornar a igreja grupinhos pessoais. Aí tem o grupinho do intelectual, o grupinho do mais santo, o grupo do que canta, o grupo do que canta, do que prega. Aí fica todo mundo nos seus clubes e no seu círculo. Aí vem o Espírito Santo, o que ele faz, irmãos? Cria unidade. Aonde a verdade prevalece, você sabe, Deus não me chamou para viver de grupo cá, grupo ali, grupo ali. Eu sou um membro. E membro não vive fora do corpo. Decepa o dedo, morre o dedo, o corpo permanece. Nós precisamos estar na igreja. Não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. É na igreja que eu recebo alimento, cuidado, força e a orientação da cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Quarto motivo aqui, quarta bênção. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. Aqui tem duas bênçãos. Primeiro, aonde a verdade prevalece, crescimento, salvação de vida, libertação de vida, porque a pessoa quer ir para um lugar onde tem mudança. Sair de um lugar para continuar a mesma coisa não dá. Então, a pessoa quer sair do mundão, vir para cá e falar, outro lugar, sou desafiado agora a viver a nova vida. Aonde a verdade prevalece, a mentira está lá fora. E a verdade do evangelho é pregada, porque o evangelho é a verdade. Vai quebrando cadeia, vai quebrando grilhões, vai transformando vida, vai limpando vida. E o nome do Senhor é glorificado. É a quarta bênção. A quinta bênção está aqui ainda. Olha só, irmão, o que você lê aqui? A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. Não tinha só salvação. A igreja crescia. Na igreja não tinha soma. 1 mais 1 é igual a 2. Nunca se usou diminuir. É 2 menos 1 é 1. A igreja não trabalha somando nem diminuindo. A igreja trabalha dividindo, também a igreja não trabalha dividindo. A ordem da igreja é multiplicação, multiplica. E aí, pastor, encheu tudo, faz 2 cultos, não encheu, terceiro culto, quarto culto, até que vai ter que comprar um outro espaço maior e vamos crescendo. A Bíblia diz que o crescimento era cada vez mais, aonde a verdade prevalece, cada vez mais crescemos em qualidade e em quantidade. O reino cresce para a glória do nome do Senhor. Amém. 5:15 e 16. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzida enfermos e atormentados de espíritos, e muitos, e todos eram curados. Aqui está a sexta e última bênção. Qual é, pastor? Uma onda mais poderosa
de milagres e prodígios. Você já leu lá no 12 que já tinha milagre, mas agora no 13 e 14 você vai ver uma onda mais ampla. Você vai ver que existiam prodígios e maravilhas. Prodígio e maravilha é aquilo que não dá para explicar, porque se explicar deixa de ser milagre, e Deus é Deus de milagre, e aí dessa maneira não dá para explicar. E aí você também vai ver a ação do Espírito Santo, digamos assim, limitando a ação demoníaca em certas regiões. É o versículo 13 e 14, você vai ver que pessoas eram libertas, violência, ação demoníaca, tudo operante da ação do inimigo. Quando uma pessoa é salva e é liberta, até índices de violência, de droga, de corrupção, de prostituição vai caindo. E essa é a verdadeira libertação que somente o Evangelho do Senhor pode fazer. Então, a igreja que vive, a igreja que é a coluna e firmeza da verdade, que prega a verdade, que é a palavra de Deus, que o Espírito da verdade opera nela, que prega a mensagem da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, e que adora o Deus verdadeiro, essa sempre vencerá. Os anos vão vir, as décadas vão vir, mas nós não vamos nunca negociar a verdade. Para sempre a verdade de Deus permaneça em nossas vidas, em nossas pregações. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Superintendência de Escola Dominical. Amém.